Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à organização da Cyber and Cloud Expo esta oportunidade de participar neste evento que já tem algumas edições e que é tão importante e tão interessante na divulgação do mundo virtual e do ciberespaço. E espero que esta minha apresentação, embora saia um pouco, digamos assim, do quadro das apresentações clássicas dentro desta conferência. Espero que seja uma mais-valia para compreender este mundo muito multifacetado do que é hoje o ciberespaço, as tecnologias emergentes, a cibersegurança, enfim, qual é o papel de Portugal neste novo mundo. Portanto, é com imenso prazer que eu estou a participar neste evento, ainda por cima desta forma especial, assíncrona, que eu vejo como sendo a forma do futuro. E espero ao longo da minha apresentação que toda a gente perceba porquê, porque isto já está a acontecer em muitos países do mundo, efetivamente, este tipo de eventos e não só, a aprendizagem, principalmente ao nível superior, cada vez mais é assim que são estas metodologias que estão a ser adotadas. O que me traz aqui para falar hoje com vocês é, como diz o título, o Dragão Digital. Quem é o dragão? O dragão é a China. E, portanto, o que eu venho falar é um pouco sobre o papel da China no ciberespaço, se é que a China tem um papel especial ou não e qual esse papel no impacto da arquitetura desse ciberespaço, ao fim e ao cabo, na arquitetura futura da internet. A minha apresentação vai ser dividida em duas partes. A primeira, vou fazer uma breve caracterização das atuais tendências do consumo, da utilização e evolução da internet dentro da China, em particular agora, 2020, o que é que está a acontecer agora na China. A segunda parte é precisamente para falar sobre a rota da seda digital, portanto, uma caracterização ou uma tentativa de caracterização do que é isso da rota da seda digital, uma crítica da minha parte ao que é, ao que as autoridades chinesas, pelo menos, dizem ser a rota da seda digital, e por fim uma conclusão onde tento discutir quatro cenários futuros sobre essa rota da seda digital e que impacto terá na internet, eu diria, nos próximos 10 anos. A internet que sempre foi vista como algo bottom-up, algo que vinha da população, da iniciativa individual, das empresas, dos empreendedores, algo profundamente enraizado no liberalismo americano by design, não é? Toda a imaginação, toda a competitividade, etc., que, no meu entender, principalmente nos últimos 5 anos, está a sofrer impactos de cima dos governos, do Estado, e é precisamente esses impactos que vêm de cima, e neste caso do governo chinês, como toda a gente sabe, é um governo especial que eu vou autoritário, ou eu chamo neototalitário, precisamente por causa desta componente tecnológica, que eu vou tentar aqui discutir, debater hoje com vocês. Isto é uma investigação que eu estou a levar avante com um colega meu da Universidade do Minho e espero, portanto, isto são só pistas ainda iniciais e espero mais lá para a frente ter ideias mais sólidas, mais robustas sobre o que é isto da rota digital, a rota da seda digital, visto que é um tema ainda um pouco estudado e até um pouco tabu. Muito pouca gente quer entrar por este tema, até por tudo aquilo que acontece, enfim,
à nossa volta, não vale a pena falar sobre o que é que aconteceu ainda há 15 dias atrás na primeira capa, na capa do Expresso, a famosa entrevista do embaixador norte-americano, que enfim já tinha dito aquilo N vezes, mas que de repente passou a ser um escândalo nacional. Portanto, acho verdadeiramente um tema hiperatual, vai sendo cada vez mais atual e que nós, enquanto cidadãos, empresas, temos de ter pelo menos consciência do que aí vem e do que tudo isto significa. E é um mundo muito desconhecido, portanto, tudo aquilo que eu irei aqui falar, ainda estamos muito numa fase tentativa de compreender os contornos, portanto, é algo ainda muito amorfo, apesar de muito multifacetado, como um caleidoscópio, é algo ainda muito amorfo. Outra ideia central que vai acompanhar-me ao longo de toda esta minha apresentação é este novo conceito, ou esta reformulação do conceito de cibersegurança, que tem vindo a ser ampliado ao longo dos últimos 20 anos. Obviamente, cibersegurança, acima de tudo, é confiança. O que é a segurança é confiança. Nós temos que ter confiança, neste caso, nos sistemas computacionais. O que tem sido de novo, o que tem sido trazido de novo à cibersegurança nos últimos, mais uma vez, 4, 5 anos, é que, para além das questões tecnológicas, para além das questões do hardware e do software, dos phishings, dos ransomwares, etc., do software malicioso, que a cibersegurança está sempre muito focada nesses aspectos, o indivíduo, nós, cidadãos, somos cada vez mais entendidos também como uma superfície de ataque. E as democracias também são cada vez mais entendidas como superfícies de ataque. Portanto, já não é só o PC, já não é só o smartphone, nós também somos entendidos como infraestruturas cognitivas que, através do ciber, com ferramentas e com instrumentos do ciber, smartphones, redes sociais, informação, dados, etc., a Big Data, o que hoje é possível fazer com a Big Data, com a inteligência artificial, com a modulação, etc., é possível efetivamente atacar os indivíduos, a sociedade, contra os seus interesses. Ok? E, portanto, a minha abordagem à cibersegurança vai ter também esta componente em mente. Portanto, não só a componente tradicional tecnológica que ocupa o dia a dia dos indivíduos, das empresas, a password, enfim, eu não ser alvo do phishing, etc., mas algo mais aberto, mais amplo, que diz respeito a todos e que tem a ver com o que possamos chamar segurança nacional, não uma segurança coletiva, não é? Que tem a ver com o nosso modo de vida enquanto sociedade. E nós vimos nos últimos 4 anos, mais intensamente, já não vem um pouco mais de trás, mas nos últimos 4 anos, efetivamente, algumas sociedades a serem atacadas nessa superfície de ataque que são os indivíduos, que são as instituições democráticas. Portanto, já não se trata só de hardware e software duro e puro. Bom, 3 ideias para começarmos a falar sobre então as rotas da seda no ciberespaço. Primeira ideia, a versão otimista, que durou, digamos, até a primeira década do século XXI, colocando aqui uma fronteira, talvez, à administração Bush, até o final da administração Bush, 2008, era a ideia que a internet ia revolucionar o mundo e iria revolucionar também a China. Era a internet que iria transformar a China e se havia fórmula mágica de transformar a China, seria a internet que iria levar a democracia, portanto a internet com essa arquitetura descentralizada, pluralista, onde toda a gente pode fazer ouvir a sua voz, onde o poder não sabe como lidar com essa descentralização de meios, ferramentas, de vozes,
enfim, era isso que iria derrubar o regime autoritário chinês. Hoje em dia, alguns, entre os quais eu, mais céticos, pensam exatamente o contrário. Não é a internet que vai mudar a China, é a China que está a transformar a internet. Portanto, esta é uma primeira ideia que, para termos em conta também como princípio de abordagem ao que mais tarde iremos ouvir. Sobre as rotas da seda, a China construiu um programa de rotas da seda, terrestre, marítimos, não vou agora falar sobre isso, a faixa e rotas da seda terrestres marítimos. Toda a gente coloca o enfoque que é para exportar os bens e serviços chineses, principalmente os bens chineses, não é? Os bens de baixos custos, as t-shirts, as tecnologias, os computadores, os relógios, tudo aquilo que é fabricado na China, mas a verdade é uma, mesmo a faixa e rota da seda terrestre e marítima, o objetivo nunca foi só a exportação. O objetivo era efetivamente, não era só a exportação de bens e serviços, o objetivo era também exportar um modelo alternativo. Sempre foi essa a ideia da elite chinesa. Era um objetivo de longo prazo e tem sido paulatinamente conseguido. A ideia é, nós temos um modelo chinês, acreditamos nele, achamos que é uma alternativa ao modelo euro-americano, ao modelo ocidental, e nós vamos tentar impor este modelo ou fazê-lo vingar paulatinamente na ordem global. Isto que acontecia no mundo real, digamos assim, está neste momento a acontecer no mundo virtual, no ciberespaço. Não aconteceu logo desde o início no ciberespaço, é curioso como a elite chinesa não teve essa visão. Eles são conhecidos por ver mais longe, pensar o longo prazo, aquela ideia de perspectiva estratégica, de ver mais além. Não conseguiram, não perceberam o impacto que o digital podia ter das nossas vidas. De qualquer das formas, perceberam que se houve capitais de império em Londres, em Nova Iorque, até em Lisboa, no passado, as capitais do Império do Futuro iriam ser em Xangai e em Pequim. Portanto, as referências, os modelos do futuro para nós nos iríamos virar seria para aí. E, portanto, é daí que vem emanar as novas coisas, as novas modas, é daí que nós temos que estar atentos. E depois deixo aqui uma citação do Mené chinês, do mês passado, um indivíduo até bastante low profile. Quem resistir à nova ordem será remetido para o caixote lixo da história. Portanto, deixo isto à vossa consideração, mas isto só para dizer que por trás de todas estas tecnologias e por trás daquilo que iremos abordar, há realmente uma visão de fundo ideológica que vai muito para lá da tecnologia e tem objetivos muito mais além da tecnologia. 3 ou 4 ideias sobre as atuais tendências da internet na China, que são importantes, visto que a capital do Império Futuro vai ser Pequim ou Xangai, portanto, inevitavelmente nós vamos ser influenciados. É como se dizia no século XVIII em Portugal, estou França, porque as modas vinham todas de Paris, vinham todas de França e, portanto, achavam que estamos na moda. Portanto, agora, se calhar nos próximos tempos, vamos dizer estou Pequim ou estou Xangai, porque as modas, não só na roupa, como em muitos aspectos da nossa vida, vão passar a vir realmente do dragão asiático. Primeira grande ideia, ainda existem 500 milhões de chineses que não têm acesso à internet. Portanto, uma população equivalente à União Europeia. 500 milhões que ainda estão fora, em 2020, 500 milhões de chineses que ainda estão fora da internet. Segunda grande ideia, 99% da população chinesa tem acesso à internet através de
a internet móvel, smartphones. Portanto, não é como nós aqui, que fomos tendo acesso à internet do PC, depois para o portátil, e depois, enfim, através dos telemóveis, e só depois com o smartphone. Não, eles entraram na internet diretamente através do smartphone. Isso está a acontecer noutras sociedades, como por exemplo em África ou na América Latina. Portanto, há aqui saltos tecnológicos óbvios e compreensíveis. A terceira também grande ideia, que os pagamentos, a maioria dos pagamentos na China já não são feitos em cash, em dinheiro, mas sim por sistemas de smartphone, utilizando o smartphone. Portanto, isto, para eles, o dinheiro já é uma coisa estranha, ainda não é para nós, mas para eles o dinheiro já é algo completamente estranho. E reparem, vou tirar mais uma vez a minha imagem, reparem que nos Estados Unidos apenas 21% dos utilizadores é que utilizam pagamentos digitais. Portanto, há aqui uma discrepância muito grande entre o que se passa na China e o que se passa no mundo ocidental. Impactos do Covid no setor tecnológico chinês. Portanto, agora 2020. Eu realçaria só o último gráfico, que é, portanto, os não nativos digitais, aqueles que não nasceram na internet, nasceram pré-internet, como eu, foram forçados, obrigados a aderir à internet e à utilização de smartphones e de aplicações e de tudo o que tem a ver com o mundo virtual. Portanto, houve aqui uma pressão, não é só uma questão de aceleração, houve aqui uma pressão, um forçar, digamos assim, das pessoas, dos cidadãos comuns, a utilizar tecnologias digitais, principalmente móveis e principalmente apps. Portanto, reparem com os saltos em tempos de tempo, em tempos de número e o segmento populacional que foi abrangido por esta nova por causa do Covid-19. Portanto, aqueles que estavam mais excluídos do mundo digital foram obrigados a integrar-se precisamente nesse mundo digital. Portanto, foi isto que aconteceu em 2020 por causa da parte do Covid. Outra questão importante: o governo chinês apercebeu-se desta aceleração. Esta aceleração aconteceu ao nível da educação. Houve apps que chegaram a ter 50 milhões de utilizadores diários, apps educativas. Portanto, a educação em casa foi feita através de smartphones, de apps para smartphones com 50 milhões de utilizadores de uma só vez, portanto 5 vezes a população portuguesa. Nunca mais houve regresso ao ensino normal. Está-se a optar por um ensino híbrido, portanto, esta combinação do ensino digital com o ensino presencial, o face-to-face. Portanto, inclusive, que eu saiba, a primeira universidade no mundo ocidental a acabar com as lectures foi a Universidade de Leeds, em Inglaterra. Portanto, decretou o fim das lectures, aquilo que nós chamamos as aulas teóricas, que ao fim e ao cabo as nossas universidades vivem um pouco disso, ainda o ensino napoleónico. A Universidade de Leeds, por simplesmente, decretou o fim das lectures e passaram para um ensino híbrido, que é isto que está a acontecer. Pode ser síncrono ou assíncrono, neste caso é assíncrono. Eu estou a gravar esta conferência num domingo à tarde. Obviamente, depois os alunos vão e têm aulas presenciais para fazer trabalhos, workshops, testes, etc. Isto
este tipo de ensino foi adotado na China. Portanto, eles não vão voltar atrás. A mesma coisa com a telemedicina. A telemedicina veio para ficar, há consultas virtuais, é utilizada a inteligência artificial para ler meios de diagnóstico, ecografias, ressonâncias magnéticas, análises clínicas, etc. Tudo isso está a ser interpretado por inteligência artificial, deixando espaço para os médicos se dedicarem a outras funções. Portanto, é uma mais-valia imensa aqui da inteligência artificial e desta convergência tecnológica do mundo virtual. Outra questão que também é muito interessante que aconteceu na China por causa do Covid e depois é expressa nestas medidas que estão, nestas 5 medidas que estão aí à frente do governo chinês, é o recrutamento do mercado de trabalho. Deixou de haver praticamente o recrutamento presencial, passaram a existir feiras de recrutamento virtual, as primeiras entrevistas, pelo menos de emprego, também passaram a ser virtuais, toda a análise de currículo passou a ser virtual e fica para o final, para os últimos candidatos, eventualmente algumas entrevistas presenciais. Mas, portanto, grande parte todo o processo de recrutamento de novos indivíduos para as empresas, para o Estado, passou para o campo virtual e não vai voltar atrás. Portanto, aqui não há resistências. É o face-to-face, porque ali é que aprendemos, porque ali é que reconhecemos os indivíduos, as expressões, a cara, enfim, quem está por dentro das tecnologias, então a gente sabe que as coisas não são bem assim e não vale a pena estarmos a resistir. E, portanto, o passo foi dado, há que aproveitar a oportunidade, investir, desenvolver. E, portanto, é isso que eles estão precisamente a fazer. Outra lição que eles aprenderam e que foi altamente importante foi o streaming, o uso do streaming. Nós, em Portugal, o streaming praticamente é só utilizado pelos nossos filhos nas questões do gaming, não é? Nas questões do gaming é basicamente isso que o streaming é utilizado em Portugal. Isso era o que os chineses faziam há 10 anos atrás, utilizavam o streaming no gaming. Hoje o streaming passou para o comércio, passou para o imobiliário, passou para a venda de automóveis, passou para os talk shows. Grande parte da vida da internet, da vida comercial na internet, é efetuada através do streaming. E é efetuada através do streaming, porquê? Porque há efetivamente uma aposta no 5G. Em 2019 existiam cerca de 50 cidades chinesas que tinham 5G. Hoje já são perto de 300 cidades chinesas cobertas pelo 5G. Portanto, há aqui uma aposta, uma aceleração absolutamente brutal, uma absorção brutal destas novas. Primeiro, são hábitos de consumo, são comportamentos e depois o governo percebe e vai imediatamente atrás, portanto, criar infraestruturas, espalhar o 5G, espalhar a internet industrial, digitalizar tudo que possa ser digitalizado será, educação, saúde, setores sociais, acompanhamentos mais velhos, smart cities, turismo. O turismo vai ser cada vez mais digitalizado. Eles aprenderam isso também com o Covid. E atenção que há apenas 120 ou 140 milhões de chineses com passaporte, 10% da população, portanto, praticamente ninguém da China ainda saiu da China. Portanto, vejam o potencial que ainda aí vem. Enfim. O 5G é fundamental, portanto, essas novas plataformas tecnológicas não é só para vender ervas aromáticas, é absolutamente fundamental para nela circularem outro tipo de tecnologias, inteligência artificial, realidade virtual, muito importante para o turismo, realidade virtual, impressoras 3D, nanotecnologias, portanto, a tal convergência tecnológica só será possível com o 5G
e com o 6G. E outros aspectos importantes é também o aspecto das leis e da regulamentação. Eles estão também muito empenhados em criar cada vez menos entraves à implementação destas tecnologias, não só no plano interno, como depois vamos ver também no plano externo. Terceiro aspecto que eles aprenderam com a questão do Covid e que já vinha atrás, ao fim e ao cabo, um pouco com a guerra comercial que vinha com os Estados Unidos e os problemas que eles tinham com os Estados Unidos, que é o problema da autossuficiência tecnológica. Eu coloquei só aqui o exemplo da Huawei, mas isto está a acontecer em todas as empresas chinesas. Neste momento, reparem, 2017, 2019, temos aqui 2017, 2019, quase 10% aumento da importância do mercado interno da China para a Huawei. Neste momento, tanto a economia chinesa como a economia americana representam cerca de 40% da economia mundial, são as economias menos dependentes do exterior. Se até 2015, 2016, a economia chinesa precisava das exportações para crescer, e muito, neste momento já conseguiu criar uma base, uma classe média importante para desenvolver o seu crescimento económico. E isto é muito importante e o governo chinês está intensamente apostado em melhorar a autossuficiência tecnológica do país, seja em chips, seja em semicondutores, portanto, todos aqueles problemas que eles estão a ter bloqueios, que estão aqui neste slide, alguns representados, que eu agora não vou lê-los, todos estes problemas que eles estão a ter bloqueios com os Estados Unidos, está a ocorrer um forte empenho, quer de investimento, quer de investigação, para o desenvolvimento destes, quer de compra de outras empresas, quer de espionagem. Eles continuam a espiar, continuam a roubar segredos a nível mundial. Vejam o que se está a passar ao nível das vacinas do Covid. Vejam o que se passou com aquele investigador português. Portanto, isso também não vai parar. A verdade é que eles estão cada vez mais empenhados nesta questão da autossuficiência. E, portanto, para concluir e em resumo, eu diria que há, antes de chegarmos propriamente aqui à rota da seda digital, três grandes tendências na China. Tudo o que é digital, tudo o que puder ser digital vai ser digitalizado, todas as áreas das nossas vidas vão ser digitalizadas, e como as tendências do futuro virão de lá, portanto, ou de lá virão, devemos estar atentos a isso. Tudo será customizado, segundo a tendência, tudo será customizado ou colocado ao nível do indivíduo, portanto, poderá ser controlado individualmente, e o indivíduo também poderá ser controlado superiormente, através de estruturas governamentais ou das empresas que fornecem esses serviços. No caso da China, como vocês sabem, não se distinguem umas das outras, portanto são empresas privadas, mas na prática quem manda é o governo chinês, é o governo chinês que dá ordens. O Partido Comunista Chinês tem cerca de 100 milhões de militantes e o núcleo duro serão para aí 15 milhões, portanto é mais do que a população portuguesa. Portanto, aqui não há qualquer tipo de dúvidas do que irá acontecer. Terceira grande tendência que já está a acontecer é a autossuficiência, ou o chamado decoupling, ou dissociação. Portanto, não são os Estados Unidos que se vão dissociar dos chineses, são os chineses que já estão a dissociar dos Estados Unidos e, de certa forma, do resto do mundo também. São os Estados Unidos que estão a criar os seus próprios métodos, as suas próprias ferramentas, o seu próprio software, o seu próprio hardware. Portanto, já estão a encetar o seu próprio caminho e até a sua própria, como vamos ver, vão criar ou vão tentar criar a sua própria
internet alternativa à internet que nós temos hoje em dia, que by design, digamos assim, é uma internet cuja arquitetura é norte-americana. Portanto, esta ideia de nós evitarmos as cadeias de fornecimento ou de abastecimento que vêm da China, já não somos nós a evitar, são os chineses que já estão eles próprios a criar, pelo menos no campo tecnológico, vias alternativas. Portanto, a competição tecnológica, ou se quiserem, a geotecnologia ou geopolítica da tecnologia, levou com que os chineses já dessem, ou estão a dar um passo em frente e a começar a criar os seus próprios pilares em termos da sua própria arquitetura, em termos tecnológicos. A Alibaba saiu da China, Tencent saiu da China, perdão, saiu dos Estados Unidos, a Huawei saiu dos Estados Unidos, portanto, são os próprios chineses que já têm capacidade suficiente tecnológica, já têm mercado suficiente para se tornarem mais autónomos e independentes do que se passa no resto do mundo e principalmente no Ocidente. Quanto à rota da seda digital, duas datas importantes, a data que foi anunciada em 2015 e a data que foi implementada em 2017. 5 ideias-chave: criar infraestruturas, comércio, finanças, corações das pessoas e implementar políticas públicas. Ao fim e ao cabo, o que é que isto, ao fim e ao cabo, era uma visão muito próxima da visão norte-americana do que seria a internet. É criar telecomunicações, infraestruturas abertas a todos, neste caso 5G acompanhada a inteligência artificial, desenvolver o e-commerce, implementar moedas digitais e também finanças ou centros financeiros regionais, expandir os órgãos de comunicação, corações das pessoas, expandir os órgãos de comunicação social chineses, intercâmbio cultural chinês e partilha de dados também com todo o mundo, com os países do G7, etc. A implementação de políticas públicas tinha a ver com a harmonização dos estándares tecnológicos ao nível da internet, ao fim e ao cabo, para uma maior aceitação das tecnologias oriundas da China. Portanto, esta era a visão inicial 2015 da Rota da Seda Digital. Os chineses curiosamente, nunca deram um grande impulso à Rota da Seda Digital, como eu já referi aqui. Isto foi sempre algo muito confuso, muito parado. Eles percebiam que sim, que o mundo estava a andar para a frente, mas o que veio dar aqui um empurrão, impulsionar isto de forma determinante, foi realmente a pandemia do Covid-19, portanto, o ano final de 2019 e agora o ano 2020. Efetivamente, há toda uma nova maneira de pensar na China da importância da rota da seda digital. O Xi Jinping, só em 2017, na chamada Conferência Mundial da Internet, que é uma organização chinesa, tem por trás a China, só em 2017 é que começou essa implementação, tem apenas 16 memorandos de entendimento com 16 países, portanto ainda é uma coisa muito inicial, mas eu estou em crer que a partir de agora esta rota da seda digital vai ganhar outros impulsos, outro fulgor, digamos assim. Estou em crer que, para além daqueles 5 pontos que eu falei anteriormente, digamos que é uma visão benigna, quase liberal, pluralista da Rota da Seda, o que nós estamos a assistir, ou pelo menos esta é a minha interpretação, o que estamos a assistir da expansão da China em termos digitais para lá das suas fronteiras, para lá da muralha da China, é através destes 5 vetores que eu coloquei aqui, que eu chamei infraestruturas, governação digital,
Smart Security, Sharp Power e moeda digital. Muito rapidamente, o que é que eu quero dizer com estes 5 vetores? Ao fim e ao cabo, como é que a China está a projetar o seu poder político através do digital? Portanto, não é a China a projetar comércio, não é a China a projetar a sua economia, a China está a aproveitar o digital para projetar a sua visão do mundo e o seu poder. Se inicialmente, efetivamente, podia ter sido uma alavanca para projetar a sua economia, neste momento a elite chinesa olha para a rota da seda digital como um dos campos de atuação de competição global, principalmente contra os Estados Unidos, que na realidade é o único adversário à medida da China, nem Rússia, nem a União Europeia, enfim, tem capacidade para contrabalançar todo este poder da China. Infraestruturas. O que nós temos vindo a assistir é a colocação de cabos submarinos por parte da China em determinadas regiões do globo, principalmente Médio Oriente, África, Sudeste Asiático, obviamente, a competição pelo Ártico por causa dos satélites. Eles estão a apostar fortemente na questão da internet por satélite e na convergência, portanto, daí o forçar este 5G, na convergência tecnológica de todas estas tecnologias do streaming, inteligência artificial, o 3D, nanotecnologia, big data, tudo isto a operar e tendo os grandes centros de dados que eles estão a construir, grandes centros de dados onde eles estão a acumular todos os dados que podem acumular de todas as pessoas do mundo que conseguem acumular. Portanto, eles estão a acumular dados. Para quê? Não se sabe. Mas sabe-se que a China quer ser a Arábia Saudita dos dados e, portanto, eles vão acumular dados. Neste momento estão a teclar indivíduos, dados e mais dados e mais dados, para no futuro poderem, sabe-se que a inteligência artificial hoje em dia, uma das técnicas, a força bruta, assenta precisamente no desenvolvimento desses dados e, portanto, eles estão a acumular dados e mais dados e mais dados e, portanto, estão a construir infraestruturas alternativas às grandes multinacionais norte-americanas e, mais uma vez, low cost, que oferecem aos países de baixo rendimento, África, América Latina, alguns países asiáticos que esfregam as mãos para receber esse tipo de tecnologias a baixo custo. Outro vetor de atuação, organizações internacionais. A China ocupa e tem uma estratégia delineada para ocupar cada vez mais cargos ao nível das organizações internacionais, em particular organizações internacionais ligadas com o mundo do ciberespaço e da governação digital. A Organização de Telecomunicações, organizações relacionadas com a propriedade intelectual e, portanto, a China quer efetivamente mudar os estándares técnicos, mudar os padrões tecnológicos e compatibilizá-los com as tecnologias chinesas de reconhecimento facial, onde estão muito avançados, por exemplo, para depois poderem expandir e vendê-las para todo o mundo sem qualquer tipo de constrangimentos. Portanto, esta é outra área em termos de normas, digamos assim, de regras, onde eles estão a apostar fortemente. Que era uma área tradicionalmente também dominada pelos anglo-americanos, onde eles estão a entrar fortemente, mais uma vez com o apoio dos países do Sul. Smart Security, ou se quiserem vigilância, tem sido um enorme sucesso. Portanto, estão aqui alguns países, mas tal como aconteceu no início do século XXI, a China exportava pacotes económicos em troca de minerais, petróleo, etc. Neste momento estão a exportar pacotes tecnológicos
de vigilância das populações, segurança da ordem pública, obviamente, que aquilo é sempre vendido como de ordem pública, smart cities, etc., segurança pública, etc., mas na realidade estão a exportar a Great Firewall para uma série de países. Em troca, estão a aspirar todos os dados desses países, com o consentimento ou sem consentimento desses países, e estão a construir uma mega base de dados brutal na China e que está a ter, enfim, imenso sucesso, principalmente entre os países mais autoritários do mundo. Podíamos também colocar aqui a Turquia, por exemplo, muito crítica da China devido à violação dos direitos dos muçulmanos na China, mas quando toca depois às questões tecnológicas e de controle da população, intrusão nas comunicações, etc., de reconhecimento facial, por aí fora, estão absolutamente muito aptos a acolher tudo o que vem da China. E isto está a acontecer também muito rapidamente e último ano. Assim. Outro vetor muito importante é o chamado Sharp Power. Inovação porquê? Por causa de Hong Kong, especialmente Hong Kong e o Covid. De repente a China apercebeu-se que não basta só ter os órgãos de comunicação social e ter intercâmbio estudantil e os centros Confúcio, é preciso espalhar desinformação, é preciso manipular, digamos, a opinião pública mundial sobre a imagem, o tipo de imagem que a China quer projetar. Então, muito rapidamente, a China sempre teve ciberespionagem, são dos mais ativos em termos de ciberespionagem. A verdade é que estão a passar por um novo patamar, que é o patamar muito conhecido dos russos. Aliás, os chineses vêm da mesma escola soviética, não é? Comunismo, e portanto neste momento transformaram-se numa potência muito agressiva também em termos de espalhar notícias falsas e de tentativa de manipulação da opinião pública nas democracias. Por fim, a questão da moeda digital. É um dos problemas do decoupling da China, que é como é que nos livramos do dólar. E a China está a tentar, ou vai tentar, são iniciativas muito recentes, criaram agora em abril de 2020 o Blockchain Service Network, juntamente com outros países asiáticos, Singapura, por exemplo, para criarem uma plataforma para que pudessem desenvolver tecnologias com base em blockchain, nomeadamente criptomoedas. O Banco Central Chinês está muito interessado também em desenvolver moedas digitais para, ao fim e ao cabo, criarem sistemas de pagamentos alternativos ao sistema de pagamentos controlado pelos Estados Unidos. Eles dizem que o sistema SWIFT, por exemplo, é controlado pelos serviços secretos americanos, que eles espiam, veem todas as transações que lá se passam, não confiam naquilo e, portanto, estão confiantes que vão criar um SWIFT chinês. Eles já têm esse hábito de pagarem, como já vimos isso, sem dinheiro, os pagamentos já são móveis. Há muitos países asiáticos onde já estão a exportar também esses apps de pagamento virtual, digamos assim, e portanto a China, este é outro dos vetores onde a China está a apostar fortemente no desenvolvimento da sua rota da seda digital. E estou mesmo em cima dos 45 minutos. Só para terminar, 4 cenários possíveis sobre o futuro da rota da seda digital e, ao fim e ao cabo, se haverá ou não um novo paradigma na soberania no ciberespaço. Ao fim e ao cabo, se vamos continuar a ter um mundo interconectado com uma internet, a rede das redes, ou se vamos ter um mundo fragmentado em várias internets. E eu coloco aqui 4 cenários. Imaginando que no eixo vertical temos a China e no eixo horizontal temos os Estados Unidos, ou o resto do mundo, mas se calhar é melhor pensarmos em termos de
Estados Unidos. Temos aqui 4 cenários que podemos descrevê-los como é o mais positivo para a China, que é o dragão digital, portanto é o cenário onde tudo corre bem para a China, é o mais para a China e é o menos para os Estados Unidos. Portanto, a China consegue desenvolver a sua rota da seda digital, consegue implementar o seu modelo alternativo, consegue que a grande maioria dos países do mundo a acompanhem, principalmente os países africanos da América Latina e Médio Oriente e asiáticos, portanto exclui a Europa e os Estados Unidos e realmente consegue criar aqui um mundo alternativo, um modelo alternativo tecnológico internet e onde é a China, Pequim, que vai ditar as suas regras. Este é um dos cenários, digamos que é o cenário mais positivo para a China. Depois teríamos aqui um cenário, vou colocar a verde, mais negativo. Portanto, este seria o cenário negativo para a China e o cenário positivo para os Estados Unidos. Ou seja, que este dragão fosse um dragão de papel e que toda esta tecnologia não tivesse base, não tivesse sustentáculos, principalmente políticos, e se esboroasse o sistema chinês e que vingasse, digamos assim, o modelo que tem estado em vigor até agora, que é o modelo americano. E depois temos aqui 2 cenários intermédios, que é a selva digital, digamos que é um cenário negativo para a China e negativo para os Estados Unidos, onde entra-se numa competição, entra-se numa geopolítica disruptiva em termos tecnológicos e entra-se quase aqui numa distopia tecnológica, onde, enfim, cada um por si, cada um para o seu lado, sistemas totalmente incompatíveis, estándares incompatíveis, países em diferentes zonas do globo, uns a trabalhar com a China, outros a trabalhar no modelo americano, outros provavelmente a trabalhar no modelo europeu, enfim, e a utopia inicial da internet, do mundo universal, acabaria por desaparecer. E depois teremos aqui um quarto cenário, se calhar um cenário, enfim, mais lógico, e se calhar é isto que vai acontecer, o do Zoo Digital, que é uma internet fragmentada em blocos. A Rússia está a criar a sua própria internet, a sua internet soberana, está a criar os seus domain name servers, está a criar os seus cabos, tudo isso. A internet é americana, já sabemos que há um confronto entre Washington e Silicon Valley, há uma tensão entre Washington e Silicon Valley, mas na prática, enfim, a internet não deixa de ser americana. A China está a criar, tem a sua própria internet, a Great Firewall não deixa de ser a internet chinesa, e os restantes países do mundo vão ter que se alinhar nestas caixas, nestas jaulas, digamos assim, neste zoo digital. Aqui a grande incógnita é a União Europeia, a Europa, até que ponto é capaz também de criar o seu próprio modelo de regulamentação e de arquitetura tecnológica no meio deste zoo digital. E pronto, eram estas as ideias que eu queria deixar aqui mais para reflexão do que propriamente para como conclusões, digamos assim, sobre o futuro da internet no mundo, impulsionado pela rota da seda digital. E se foram 50 minutos, peço imensa desculpa por me ter alongado. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e deixo aqui no último slide os meus contactos, se alguém quiser entrar em contato comigo. Muito obrigado.